Hoje vamos mergulhar numa guerra invisível, uma batalha que acontece dentro do nosso corpo a todo instante, para nos manter vivos. Vamos dar uma olhada nesta máquina de defesa inacreditável que é o sistema imunológico. É sério, pare para pensar um pouco. Agora mesmo, neste exato momento, enquanto o dia segue normalmente, algo absolutamente extraordinário está a acontecer aí dentro. Isso mesmo, uma guerra silenciosa contra invasores microscópicos. E quem luta essa guerra é um exército super complexo e coordenado. Bora entender como é que ele funciona. E olha, esse exército interno não é uma força única, não. Na verdade, ele é dividido em duas grandes frentes, e cada uma delas tem a sua própria estratégia de combate. De um lado temos a imunidade inata. Pense nela como a primeira linha de defesa, a tropa de choque que está sempre pronta para a ação imediata. Do outro, a imunidade adaptativa. Esses são os especialistas, as forças especiais que entram como reforço quando a coisa fica séria. Então, vamos começar pela infantaria, certo? Aquela resposta imediata que acontece assim que o corpo percebe uma invasão. Essa é a imunidade inata em ação. Essa primeira defesa se apoia em 4 tipos de barreiras. Primeiro, as anatómicas, como a nossa pele, um verdadeiro muro. Depois, as fisicoquímicas, tipo o ácido do estômago até a febre. Temos também as barreiras endocíticas, onde as nossas células literalmente engolam os invasores. E por fim, as barreiras inflamatórias, que criam um ambiente péssimo para os patógenos e ainda chamam mais soldados para o local da batalha. Ok, mas fica a pergunta, né? Como é que essas células de linha de frente sabem em quem atirar? Como é que elas distinguem um amigo de um inimigo no meio da confusão toda? Acontece que é como se os patógenos usassem uniformes moleculares bem específicos, os chamados PAMPs. São padrões, tipo certas moléculas na parede de uma bactéria, que simplesmente não existem nas nossas próprias células. É a assinatura deles. E claro, se o inimigo tem um uniforme, os nossos guardas, como os macrófagos, têm scanners especiais na superfície para detectar esses uniformes. São os PRRs, os receptores de reconhecimento de padrões. E essa interação é como uma chave que encaixa perfeitamente numa fechadura. Quando um PRR numa das nossas células encontra e se liga a um pump do inimigo, pronto, o alarme dispara e a defesa é acionada. É um sistema de reconhecimento absurdamente eficiente. E não é só combate corpo a corpo, não. O sistema inato também tem armas químicas. As defensinas são um exemplo fantástico. Elas são como antibióticos naturais, agindo como uma espécie de detergente que simplesmente dissolve a membrana que protege os micróbios, destruindo-os por completo. Certo, a primeira linha é forte, mas e se não for o suficiente? E se o invasor conseguir passar por essas barreiras iniciais? Bom, é aí que a gente chama os especialistas. Aqui a história muda de figura. A imunidade adaptativa é composta por células super especializadas, os linfócitos B e T. Diferente das células inatas, que atacam de forma mais geral, estes aqui são snipers, treinados para caçar um único tipo de patógeno. E o que torna essa resposta tão precisa? A resposta está no conceito de epítopo. Imagina que o antígeno é o inimigo inteiro. O epítopo é tipo o crachá de identificação único que ele usa. Essa partezinha exata que a célula B ou T reconhece. É como reconhecer um rosto específico no meio de uma multidão. E agora vem a parte genial. Quando um desses especialistas encontra o seu alvo, ele não vai para a luta sozinho, de jeito nenhum. Ele passa por um processo chamado expansão clonal. Basicamente, ele começa a se multiplicar sem parar, criando um verdadeiro exército de clones idênticos, todos programados para caçar e destruir aquele inimigo específico. Mas se a precisão e o exército de clones já são impressionantes, a verdadeira superpotência do sistema adaptativo é outra, a memória, a capacidade de se lembrar dos inimigos. E este gráfico mostra algo fascinante. Olha só, na primeira vez que o corpo encontra um inimigo, a resposta é meio lenta, mais fraca, mas veja o que acontece na segunda vez que o mesmo inimigo aparece. A resposta é quase imediata, muito, mas muito mais forte e eficaz. Pois é, essa diferença brutal é a prova viva da memória imunológica. O corpo não só derrotou o invasor da primeira vez, como guardou uma ficha criminal dele, se preparando para um possível reencontro. E isso explica de forma brilhante porque as vacinas funcionam tão bem. Elas nada mais são do que um treino. Apresentam ao sistema imunológico uma versão segura do inimigo, permitindo que ele construa essa memória sem precisar ficar doente de verdade. Assim, quando o patógeno real aparece, a resposta rápida e esmagadora já está de prontidão.
Ok, já conhecemos os soldados e as estratégias, mas onde é que todo este exército é criado, treinado e de onde ele é enviado? Vamos conhecer os centros de comando do sistema imunitário. Basicamente, podemos dividir esses quartéis-generais em dois tipos. Os órgãos linfóides primários, que são as academias de treino, onde as células nascem e amadurecem, e os órgãos linfóides secundários, que são os campos de batalha, onde as respostas imunes começam para valer. Nas academias de treino, a gente tem a medula óssea, que é a grande fábrica que gera todas as células imunes. E temos o timo, uma glândula onde os linfócitos T passam por um treino super rigoroso para se tornarem os soldados de elite que são. Já nos campos de batalha temos os gânglios linfáticos, que são postos avançados estratégicos onde as respostas adaptativas são lançadas. E temos também o baço, que funciona como um filtro gigante para o sangue, limpando células velhas e capturando qualquer patógeno que ouse entrar na circulação. Então, no final das contas, o ponto é este. Uma operação militar de uma sofisticação incrível está a ser gerida dentro do nosso corpo a cada segundo. Distingue amigo de inimigo, lança ataques coordenados e até se lembra de batalhas passadas para lutar melhor. E o mais espantoso, tudo isso acontece sem que a gente tenha a menor consciência. O que nos faz pensar que outras maravilhas inacreditáveis estão a acontecer dentro de nós agora mesmo.